Bom, João, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o meu convite, Eu que agradeço o convite. né? Eu Vamos que espero vamos, que né, será Thaís? uma noite de bastante conhecimento, de aprendizagem. Sim, sim. Deixa eu me apresentar para a galera, né? Eu Sim, sou o João Raposo, sou fisioterapeuta há muito tempo, há 20 anos. E há uns 4 anos atrás eu resolvi fazer a formação de programação neurolinguística e hoje eu estudo ferreamente, assim, praticamente todos os dias o comportamento humano. Então eu sou muito ligado nesse assunto, gosto muito e agradeço o convite aí da Thaís, que gentilmente fez o convite, né, para a gente discutir alguns assuntos aí da programação neurolinguística, de crenças limitantes, sim. assuntos assim que eu gosto muito de participar, assim, de falar sobre. Curto muito. São assuntos do nosso dia a dia, né? Sim, assuntos nossos do dia a dia e todo mundo sofre com isso, né? Com essas crenças Sim. limitantes, né? Thaís? Porque todo mundo tem as vivências, as experiências e as coisas que acontecem, vão acontecendo na nossa vida, vão deixando com que as nossas crenças, os nossos valores vão formando assim o que a gente fala na programação neurolinguística de mapa mental, né? Vão formando aí o nosso mapa e cada pessoa tem a sua individualidade nesse mapa, né? Cada pessoa Uhum. tem uma visão de mundo nesse mapa e aí cada pessoa tem as suas crenças limitantes, né? E todo mundo tem crença limitante, todo mundo tem crença que bloqueia a gente, né? E a gente vai entender um pouquinho como que funciona o cérebro para a gente entender como fazer para a gente vencer isso aí também, né? Isso. O bom é explicar E direitinho, João, é questão das crenças limitantes, porque tem muita gente que não entende esse termo, né? sim, sim. Então, assim, A crença só limitante, explicar. sim, a crença limitante não tem nada a ver com religião, né? É Uhum. algo que você acredita dentro de você que você não é capaz, algo que te bloqueia em te fazer alguma coisa, um sentimento que, que te impede de realizar alguma coisa, né? Então, Uhum. tem crenças limitantes sobre dinheiro, sobre suas capacidades, sobre sua autoestima, sobre, né, sobre relacionamentos. Tem muitas crenças limitantes que rondam a gente, né? Porque a gente é feito de luz e sombra, né? E a crença limitante nada mais é do que uma sombra, né? Que não está jogada aí para nossa consciência. Então, a gente acaba caindo nela, né? A gente sabe que 95% do nosso cérebro é feito de inconsciente e 5% só é consciente. Então, esse inconsciente domina a gente através de todas as vivências que a gente teve, através do que a gente escutou de professores, dos nossos pais, dos livros que a gente leu, dos vídeos que a gente assistiu, de tudo mais, a gente vai formando o nosso mapa mental, a nossa visão de mundo. Então é isso é mais ou menos isso que vai funcionando as nossas crenças, né? Vai armazenando tudo no nosso subconsciente, né? Uhum. É muito doido isso. É uma coisa que atrapalha a gente a viver. Se a gente não consegue Sim, lidar com isso, né, acaba deixando a gente meio para baixo e limita até alguma atividade do nosso dia a dia por causa dessas crenças, né? Igual a questão do dinheiro que você falou. É, a gente às vezes cresce com aquela mentalidade de que o dinheiro é sujo, que o rico é o que rouba, né? E aí cresce pensando nisso e a gente não consegue ganhar o dinheiro por e a causa de gente uma tem as crença. frasezinhas prontas na nossa cabeça, né, Thaís? Dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro é sujo, né? Onde já se viu que, nossa, que caro, né? É tudo crença Uhum, isso, tudo crença. É tudo crença que a gente precisa vencer essas crenças para que a gente consiga ter aquilo que a gente realmente quer, né? uhum. Tá tudo Eu estava lendo hoje à guardadinho. tarde. Oi?
Tá tudo guardadinho lá no nosso subconsciente, né? Tá tudo guardadinho. Eu estava lendo hoje à tarde um texto e falando da crença em relação aos alunos, né? Às vezes o aluno ele é ruim em matemática e aí ele cresce com aquilo. Eu sou ruim em matemática, então eu não posso fazer uma faculdade de matemática, ou eu não posso fazer uma faculdade de engenharia, né? É Sim, a uma gente crença tem. que... E a gente tem, né, na primeira infância é que a gente vai formando mesmo a nossa personalidade, né? E muitas das coisas que a gente escuta na infância, a gente leva para a nossa vida adulta, né? E existe na programação neurolinguística aquilo que a gente chama de âncoras, né? Âncoras são gatilhos de memórias que, quando aparecem na sua vida, a gente lembra instantaneamente, né? Vou dar Uhum, um exemplo prático disso. Quando a gente sofre uma vivência de bullying, por exemplo, né? Quando a gente tem uma forte emoção associada à experiência, quando a gente tem uma grande forte emoção associada à experiência, o cérebro ele capta tudo o que está acontecendo ao redor. Então ele capta o som que estava tocando, a cara das pessoas, a roupa que as pessoas estavam vestindo e a cara que a pessoa fez, né? Sei lá, às vezes alguém fez assim. E aí, às vezes, adulto, você está lá passeando no mercado, toca aquela música que naquele dia aconteceu aquele problema, né? Então, assim, o seu subconsciente capta aquilo e você começa meio que se sentir mal e não sabe muito bem por que você está se sentindo mal. Na verdade, foi uma âncora que foi disparada, né, dessa vivência, dessa coisa que aconteceu lá no passado, que teve uma grande emoção e que, assim, você está escutando uma música, você viu o rosto de alguém, ou você viu o vestido, uhum. algum vestido muito parecido, despertou na memória aquela sensação novamente, né? A gente pode viver essas situações novamente e é muito limitante isso, né? E é uma coisa que a gente é difícil de saber controlar isso. A programação neurolinguística ensina muito a gente voltar para essas cenas e ressignificar muito bem isso, né? Uhum. Isso que é bacana dos estudos de comportamento. Sim, e quanto maior a emoção que a gente sente naquele momento, mais a âncora tá ali, né, para estar lembrando a gente. É esse É, que mas é o mais engraçado, porque às vezes a gente passa vou por dar um outro situações que exemplo, né? Na nossa época, o Ayrton Senna era um cara, eu assistia todas as corridas dele, né? Então, quem que não lembra o dia que o Ayrton Senna morreu, né? uhum, Quem era vivo naquela época, né? Então, também, né? Tem isso, porque faz tanto tempo já, né? Mas eu uhum, lembro do dia que ele morreu, o que eu estava fazendo, eu estava assistindo a corrida, marcou bastante, né? Outro exemplo bastante interessante de âncora, né? De forte emoção que impactou o mundo todo foi o 11 de setembro, né? Eu lembro sim, muito bem onde eu estava no 11 de setembro, o que, que aconteceu. E a nossa memória ela vai lembrando assim por pedaços também, ela não lembra detalhes, né? uhum, A gente vai pegando os pedaços maiores da emoção e aí a gente vai. É como se a gente tivesse uma câmera fotográfica, né? Fica aquela impressão, aquele impacto, né? Aquele impacto no cérebro. E aquela cena representa por a foto que você tirou na cabeça, né? É assim que funciona. Então e interessante é a que gente sempre volta, né? sempre volta, Sempre sempre volta. volta. A não ser que você ressignifique a crença, né? Porque quando a Sim, gente é criança, a gente acredita a gente tem umas crenças que quando adulto a gente já não tem mais, a gente já jogou fora essas crenças, né? Por exemplo, uhum, eu acreditava quando era pequeno na fada do dente, no coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, né? Hoje em sim, dia, ainda bem, a gente evoluiu um pouquinho, né? A gente já não acredita uhum. mais. A gente já jogou fora essas crenças. Mas a gente precisa aprender a jogar as outras crenças que estão atrapalhando a gente fora também, né? A gente precisa
sempre fazer uma higiene mental para que a gente ressignifique muitas das nossas crenças, né? Porque geralmente a gente é bloqueado, é sabotado por essas crenças, né? É muito interessante isso. E uma das crenças bastante utilizadas aí, né? Uma crença bem sabotadora nossa é a crença da prestatividade, né? A gente é uma característica de muitas pessoas, né? De prestar, de ajudar as pessoas, mas aí a questão da gente não saber falar não, né? Para as coisas, de não Sim, saber, de não saber falar um não sem justificar, né? É uma dificuldade, é uma crença que limita e acaba atrapalhando muitas vezes, né? Porque muitas vezes a pessoa quer ajudar, quer ajudar, quer ajudar, mas esquece dela mesma, né? E às sim. vezes a pessoa quer um feedback porque ela quer aquela atenção, né? Você já leu aquele livro As Cinco Linguagens do Amor? Não. Voltou? A internet ficou ruim um pouquinho, travou. Eu estava perguntando para você, Thaís, se você já leu aquele livro As Cinco Linguagens do Amor, se do Chapman, já leu esse livro? Não, esse não. Ele, ele fala das cinco linguagens do amor, né? Como as pessoas gostam de receber o amor, né? Na verdade, tem gente que gosta de receber feedbacks, né? De receber aí os feedbacks positivos, né? Faz um churrasco e fala assim, nossa, que gostoso que fica o churrasco. Ou faz alguma coisa e fala, nossa, que bacana, né? E a pessoa espera muito isso das outras pessoas, né? E quando as outras pessoas não dão, o potinho do amor dele vai ficando para baixo, né? O Aham. outro tipo de linguagem do amor é a atenção plena, né? A atenção realmente que você dá para outra pessoa uma atenção de qualidade, né? Tempo de qualidade, na verdade. Esse é o nome lá da linguagem, né? Então, não adianta nada também a pessoa estar junto com a outra pessoa sendo que ela está na internet, sendo que ela está dando atenção para outras coisas, né? Olhar olho no olho, esse tempo de qualidade é realmente muito importante para a nossa convivência, né? Para é, para o nosso bem-estar, assim, né, Thaís? Os relacionamentos Sim. precisam muito bem disso, né? Às vezes a gente está do lado da pessoa, mas a pessoa não está ali, né? Ela está com a cabeça em outro lugar, com, né, nos problemas, no serviço, ou está com a cabeça na família, ou está com a cabeça na viagem que quer fazer, ou no livro que ela está lendo, e ali só está o corpo, a mente dela não está ali. E ela está achando que É, esse tempo com a outra pessoa é de qualidade, mas na verdade não está sendo para outra pessoa, né? sim. E aí acaba afetando muito o relacionamento, né? Ó, Sim, tô lendo aqui uma pergunta aqui da Silvana. isso. Silvana Mecenas. E ela está perguntando como a crença pode afetar negativamente a autoestima. Você quer começar? Silvana, quando a gente cresce com essa crença limitante, né, do questão do dinheiro que foi falado, ou até a questão do estudo, eu sou ruim de matemática, então eu não posso estar fazendo uma faculdade de engenharia, outra faculdade relacionada à matemática, a pessoa acaba se retraindo, né? Ela deixa de viver aquilo que ela quer viver e passa a viver aquilo que o outro quer que ela viva, né? Ela deixa Uhum. de ter um certo objetivo na vida dela, né? Então vem aí afetar a autoestima dela, porque o que é a autoestima, na verdade? A gente, né, acha que a autoestima é se vestir bem, é estar bonita, é sair por aí chamando atenção, mas não é isso. A autoestima da gente é o que a gente é, como que a gente se sente.
Então, se eu estou me sentindo bem, eu estou com a autoestima. O que o outro vai falar, ou o que o outro vai deixar de falar, aí já é problema dele, já não é meu, não vai me afetar, né? Então, assim, a gente tem a mania de falar que a autoestima é questão da beleza, isso aí já não é mais autoestima, isso aí já é vaidade, né, João? Pessoa querer andar Com certeza. bonita, né? Não é É, a autoestima em si, é vaidade, é... Não tô falando que seja ruim, lógico que não, é bom, todo mundo tem que se vestir bem mesmo, andar cheiroso, né, é, João? com Mas a certeza. questão da autoestima, quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, quando a gente não se sente bem com o nosso corpo, quando a gente não se sente bem com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente faz, a nossa autoestima fica baixa mesmo. E um exemplo disso é os amigos. Quando a gente passa a andar com pessoas que são negativas, que começa a falar do outro, a falar, ah, isso não vai dar certo, ah, se fizer desse jeito também não vai dar certo. É tudo não, não, não. A gente vai começar a pensar da forma da pessoa. Então, assim, Com certeza. E o que né? existe muito na autoestima, Thaís, também é a questão do senso comum, né? É o medo da opinião do outro, né? Sim. O que acontece muito na internet é que, como a internet tem três funções a internet, né? Que é conectar as pessoas, informar as pessoas e também entreter as pessoas. E muita gente Uhum, tem medo da opinião dos outros, né? De demonstrar aí essa falta de confiança em si mesmo, que ele precisa daquela opinião do outro, né? Ele precisa uhum, daquele feedback do outro, e aí ele acaba jogando a responsabilidade das ações dele com o feedback das outras pessoas, e aí acaba dando vários passos atrás, né, nas suas atitudes, nas suas coisas, por medo de opinião dos outros. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é não aceite conselhos construtivos de quem não construiu nada, né? Eu, sim. eu, eu, eu sou muito fã dessa frase e ainda eu gosto muito assim, tipo assim, pô, precisa confiar no seu taco, né? Você precisa aprender a confiar nos seus instintos, né? E parar de querer muito ganhar o feedback de outras pessoas, né? Porque senão você perde aquele senso de ação interna sua, aquele instinto de coração que você vai fazer, né? É claro que não é para a gente também agir impulsivamente, né? A gente precisa pensar muito bem nas nossas ações, mas a gente precisa aprender a não depender desses feedbacks, assim, né? É legal quando vem um elogio, né? Porque crítica é crítica, não existe esse negócio de crítica construtiva, não. Crítica é sempre crítica, né? Então, E eu geralmente sou vem muito. mais crítica, né? E a gente pode falar que não, né? Mas a gente sempre acaba sendo um pouco afetado por isso, né? Então a gente precisa aprender a se blindar, né? Porque desde criancinha a gente é comparado com outras pessoas, né? Então, tipo, quando a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo assim de outras pessoas, nossa, ele é teimoso como tio tal, nossa, mas ele tem os olhos da avó não sei quem, sabe? Então a gente aprende também a se comparar, a comparar o nosso comportamento com, com o comportamento das pessoas que estão no nosso contexto também, né? E a gente E não existe motivo vai para isso, né? moldando. Hã? Não entendi, Não Thaís. existe Desculpa. motivo para isso se a gente for olhar, porque Não nós somos existe. únicos, não tem como a gente, né, se comparar com o outro. Cada Sim, cada pessoa um tem a sua tem individualidade. isso, cada pessoa tem a sua essência. Então, assim, Sim, cada pessoa evolui de uma forma diferente, cada uma no seu tempo. Então, essa questão de se comparar com o outro, ah, porque o outro faz assim, eu tenho que fazer. Não, você tem que fazer da forma que você acha que tem que ser feito, mas que seja correto, lógico, né? Não vai fazer isso aí. também algo errado. Mas a questão de comparação é complicado porque
é um dos motivos que a gente sempre, assim, a autoestima fica baixa. É um dos motivos da gente sempre entrar naquela zona meio, né, deprimido, aquela coisa assim. Então, assim, aquilo que você falou, a gente tem que estar blindado contra as coisas que estão ao nosso redor. E aí, blindado em Sim. relação ao que acontece no serviço, ao que acontece em casa, o que acontece na família, nos amigos, porque de todos os lados, né, ao redor da gente sempre vem um que quer, não gosta de ver a gente feliz e com a autoestima lá em cima, realizado, que quer colocar a gente Com para baixo, certeza. né? E a autoestima é Sim, aquela com coisa, a gente certeza. não tá ali o tempo inteiro com ela boa, alta. Não, a gente tem uns momentos que ela baixa mesmo e que a gente fica ruim. E isso é necessário também para a gente É poder se necessário entender. também, né? A gente se É conhecer, necessário. porque sim, se a gente não conhece as nossas emoções, a gente não conhece como que a gente vai reagir a cada uma delas. Então, o E é necessário a autoconhecer, o gente sentir também. autoconhecimento, A gente, a gente sentir as emoções, né? sim, A gente fala, né? Todas as emoções são importantes para a gente, senão não existiria, né? É importante a gente sentir raiva de vez em quando, mas é interessante a gente ter inteligência emocional para a gente saber controlar tudo isso, né? Porque, assim, a emoção genuína a gente não consegue controlar, né? Mas a gente pode se conhecendo, né? Para que a gente transforme essas emoções e ressignifique essas emoções na nossa cabeça, né? Então, importante que você falou também da individualidade, né? Cada pessoa tem sua essência, cada pessoa tem a sua individualidade, que é muito diferente de ser individualista, né? É aham, completamente diferente, né? A individualidade, quando a gente exerce aí a nossa essência, tem aí o nosso coração envolvido, e o individualismo é uma forma de egoísmo, né? Tudo tem que ser do meu uhum, jeito, tudo tem que ser da minha forma, né? E não é assim, a gente tá também dentro de um contexto, tá também em contato com outras pessoas, a gente precisa exercer a nossa individualidade dentro de um contexto com outras pessoas também, para a gente entrar em harmonia com as outras pessoas também, né? sim, Então é somos seres importante sociais e também, dependemos do outro, né? sim, sim, é importante também, assim, não é que a gente vai se blindar da opinião do outro, né? Porque muitas vezes a opinião do outro também vai nos ajudar, né? Em muitas coisas, em muitos aspectos, né? Uma, uma opinião de um especialista em alguma coisa, ou um conselho de mãe, um conselho de pai, um conselho de irmão, né? Muitas vezes você tem que saber filtrar muito bem, né? Essa Sim, opinião do outro, né? Porque muitas vezes ajuda também. Muitas vezes uhum, você está num caminho que você não está vendo que está errado também e as outras pessoas te dão um toque também, né? Muito importante você saber que é importante também você ouvir, né? Mas saber peneirar muito bem isso, né? sim. Bom você falar do peneirar aí do filtro, né? Porque as crianças, me parece que até 10 anos, elas não conseguem fazer essa filtragem daquilo que Né? elas ouvem. Então, tudo que elas vão recebendo ali, elas vão pegando e vão guardando. E aí, a partir daí, Uhum. começam as nossas crenças, né? O Com adulto já certeza. consegue ainda filtrar as informações, ele consegue ver, ah, isso aqui eu posso guardar, isso aqui já não é tão interessante, então jogo fora. Mas a criança não consegue fazer isso. E aí, quando ele chega adulto, ele chega com aquele monte de crença e ele não sabe de onde que surgiu aquilo. E quando vai procurar, foi lá na infância, foi quando criança. Então, e a gente, e a criança, o cérebro nosso, ele não grava a palavra não, né? Quando a gente vai falar com a criança, a gente sempre precisa ter o cuidado de falar aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente não quer. Porque se a gente for pensar, você tem um arquivo, se você falar a palavra gaveta, você tem um arquivo, você forma uma imagem na sua cabeça, não forma? Se eu falar a palavra papel, você forma uma imagem na sua cabeça. Agora, se eu falar a palavra não, seu cérebro não forma uma imagem.
né? Aham. Então, se eu falar para você assim, não pense no elefante azul andando de bicicleta, é a primeira coisa que você vai pensar é nisso, exatamente isso, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado, principalmente com as crianças, né? Fala assim, ai, não põe a mão aí. O que que a criança vai fazer? Ela vai Vai colocar a mão, colocar? né? Não coloca a mão na tomada, não faz isso, não sei o que, né? E a criança não entende mesmo. Então, em vez de falar isso, fala, vem aqui, né? Em vez de falar não coloca, fala aquilo que você quer, né? Vem aqui com o papai, né? Que colocar a mão ali é muito perigoso, tá? Não sei o que. Dá razão para a criança, né? Sempre dá o porquê. É muito importante isso. Uhum. A Silvana estava E falando que tem alguns bloqueios de oi? infância que talvez. A Silvana estava falando que tem uns bloqueios de infância e que precisa ressignificá-los. Deu um É, exemplo para gente de como seria essa ressignificação para ela estar. a ressignificação na PNL é uma técnica, né, que a gente faz. A gente faz um processo de relaxamento da pessoa e a gente tem uma técnica de conversação, né, através de metamodelagem, através de palavras específicas que estimulam os três sentidos, né, que é a visão, a audição e a sinestesia, né, que é Uhum, a sensação do tato, do olfato e do paladar. E aí a gente faz a pessoa voltar nessa memória, reviver tudo aquilo que ela viveu e aí trabalhar com ferramentas de perdão, ferramentas de agradecimento, né? Ferramentas que vão fazer ela ressignificar aquilo. E a PNL, além disso, né? Além de você voltar na memória, ela tem uma ferramenta de você observar meio que de fora, assim, chamar desassociação e associação, né? Quando uhum, você vê de fora aquilo que aconteceu na sua vida, você tem um outro olhar, um outro ângulo de olhar. Você muda no seu subconsciente isso de forma explícita, né? É muito rápido isso, porque você mesmo está observando e você mesmo verificou que você poderia ter feito de outra maneira, mas que aquela maneira que você fez naquela época foi a melhor que você pôde para o momento. uhum. Né? Tem essa premissa da programação neurolinguística que sempre aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz é o melhor que você poderia ter feito para o momento. Então, a ferramenta de auto-perdão é muito importante nesse momento, né? Porque hoje você vê com outros olhos, né? Os olhos de hoje teve outras experiências, teve outra vivência, e aí a gente tem outro olho para ver aquela experiência novamente e falar assim, poxa, hoje eu faria diferente. Hoje eu faria diferente. Mas tudo bem, eu fiz daquele jeito e hoje eu me perdoo por ter feito daquela forma. Uhum. Né? É Naquele muito momento é o importante que isso. tinha, Naquele momento era o que tinha. Né? né? Era o que a E pessoa aí, sabia. então, e aí, às vezes, dessas vivências, dessas coisas, acabam tendo muitos bloqueios, né? Acabam tendo muitas limitações, né? A sua forma de ver acaba sendo uma lei para você, acaba sendo uma coisa que o bater o martelo é aquilo que vai acontecer, vira uma profecia na sua vida, né? Se você não muda, continua igual, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? De Uhum. observar sempre, fazer e isso se faz com autoconhecimento sempre, né? Com Sim. meditações, né? Tem gente que tem mania de falar que eu nasci assim, vou morrer assim, A síndrome da né? Porque não Gabriela. se conhece, não quer Então, isso é uma evoluir, não crença quer limitante. mudar. Isso é uma crença limitante, né, Thaís? Isso, Sim, é uma crença limitante. né, porque mesmo né? Tá travando a Porque um que internet. não é o mesmo rio e outra que não é o mesmo homem, né? A gente muda
tudo a todo momento, né? Então, não dá para Aham, falar assim, eu nasci assim, viver assim, né? Outra música também que a gente vê assim que deixa a vida me levar, né? Eu acho que a gente precisa planejar para onde a gente quer ir, né? Porque você entra num avião, ele tem um destino de chegada, né? Você não vai entrar no avião que não sabe para onde vai, né? Ou você vai entrar num ônibus que não sabe sim, para onde vai, né? Ele tem um destino, né? Quando você está fazendo uma viagem de um ponto A para um ponto B, você tem que saber para onde você quer ir. Então não é deixa a vida te levar, é você que tem que levar a vida, né? E você tem com que certeza. pôr os destinos aí, né, da sua vida, né? Você não vai pôr Aham, o destino na mão de ninguém, né? E você não precisa, né? Você só precisa saber para onde você quer chegar e ter umas atitudes. É lógico que a gente vai falhar muitas vezes, é lógico que a gente vai errar o caminho muitas vezes, né? Mas a gente sempre tem que estar disposto a recomeçar. tá travando a internet, João. Aprendendo a andar de bicicleta. Thaís, você tá aí? Parece que tá meio travado também. Travou a internet, volta de novo um pouquinho. Voltou? Então, Voltou. imagine se a gente aprendesse a andar de bicicleta na primeira queda que a gente tivesse, a gente não pegasse mais. A gente não aprenderia a andar, né? E para tudo é assim, Uhum, tudo que a gente está aprendendo, a gente vai errar no começo, né? E, e aí a gente repetindo, reforçando, 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 condicionando tudo isso, a gente é que a gente vai conseguir, né? E para tudo, né? Se a gente imagina se no primeira vez que a gente tentasse falar, a gente já saísse falando, né? A gente vai aprimorando um pouquinho a cada tempo, né? E aí chega uma hora que a gente chega na maestria da coisa, né? E quando todo aprendizado é assim, né? Umas coisas a gente uhum. aprende mais rápido, outras coisas a gente demora um pouquinho mais. Outras coisas a gente desencana mesmo, fala, não quero saber disso, sabe? Né? Por exemplo, eu para desenhar sou um terror, né? Eu nunca consegui aprender e também não quero mais hoje em dia, né? Mas não é uma habilidade que Mas eu, tentou. que eu construí, que eu condicionei, né? Que eu tentei, mas eu tenho certeza, assim, que se eu tivesse mantido ali, tentado fazer e fazer e fazer e fazer, uma hora eu ia conseguir, mas eu desencanei, né? É uma coisa que eu não quis Aham. desenvolver para minha vida, né? O E é assim com tudo, né? interessante é que, sim, mas o interessante é que quando a gente é criança, a gente sempre quer tentar fazer, né? Ah, eu quero aprender a andar, né? O bebê quando nasce ali, ah, eu quero aprender a andar, eu quero aprender a falar, e ele tenta, tenta, tenta até conseguir. Mas aí quando a gente chega adulto, a gente tenta uma vez, tenta duas e fala, ah, não deu certo e vou parar por aqui. É O uma problema é que a gente vai mania que ficando a adulto, a gente gente vai tem de querendo ficar que. imediatista, né? A gente vai ficando imediatista. Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é colocar pequenas metas, né? Pequenos objetivos, para que a gente comemore essas pequenas metas, esses pequenos objetivos, né? Para que a gente vai Aham, subindo a barra devagar, né? Eu voltei a correr há pouco tempo atrás, né? Faz uns 2 meses que eu estou correndo. Eu comecei pouco, comecei andando, aí eu fui aumentando 100 metros cada dia, e aí hoje eu já estou correndo 6,5 km, né? Mas quando eu comecei, né, esses 2 meses atrás, eu estava correndo nada, eu estava sedentário, né? Bom, vamos lá, vamos começar de novo, né? Há 5 anos atrás eu emagreci 35 quilos, né? Aconteceram uns problemas pessoais, algumas coisas, eu voltei e engordei tudo de novo. Mas vamos lá, caiu, levanta, vamos de novo, levanta. vamos, não pode desistir, né? Não pode desistir. Sim. E geralmente um dos motivos da nossa desistência é porque a autoestima está baixa. É porque Né? É como falta se tivesse ali, ó, autoconfiança.
um anjinho de um lado e como eles falam, um capetinho do outro, né? É, Ai, vai que você consegue. Ah, tô com uma preguiça, eu não vou correr hoje não. O sol tá quente, eu vou ficar em casa, minha cama tá melhor, e aí essas né? vozes internas elas sabotam a gente pra caramba, né? Eu tava Nossa, vendo e um vídeo como? do Laio Ribeiro, como elas sabotam a gente, né? Eu tava falando que eu tava vendo um vídeo do Laio Ribeiro, ele fala que a gente, se colocar uma tábua assim no chão, de uma largura de uns, sei lá, uns 90 centímetros, se você colocar no chão, olhar, você consegue andar nessa tábua tranquilamente, né? Quando ela está no chão. Mas quando ela está entre dois prédios, né? Aí a sua voz interna começa a falar com você, né? Mas vai dar um senso de segurança para você, né? Essa voz é muito Aham. importante também. Ela protege a gente, mas ela faz a gente se sabotar em muitas coisas, né? Faz a gente parar também muitas vezes e achar que a gente não é capaz, e achar que a gente não tá preparado o suficiente, né? Tem outra crença limitante é o perfeccionismo, né, Thaís? Perfeccionismo Sim. é porque assim, eu acredito que nada é perfeito. Você pode fazer o melhor que você puder, sempre vai ter um ponto a melhorar, sempre vai ter uma coisa que poderia ter ficado melhor, sabe? Sabe, até o mais perfeito do mais perfeito, o Zayn Bolt, se ele for ver, ele tem pontos a melhorar. Então, perfeito não existe, né? Não tem esse negócio. E muita gente acha que fica orgulhoso de falar, né? Não, eu sou perfeccionista, né? Eu sou, não sei. Só que o perfeccionismo tem um defeito, assim. Enquanto não está tudo perfeito, ele não faz, ele não age, ele não sai daquela zona de conforto dele. E nunca vai estar tudo perfeito, né? Então, ele quase nunca age, né? O E perfeccionista sofre quase com nunca age. isso. Sofre, sofre. É um sofrimento Sofre grande mesmo, muito, né? né? E tem Assim aquele como... sofrimento de que tá todo mundo olhando o que ele tá fazendo, né? O senso da Exato. crítica ali que fica em cima e ai, eu fiz dessa forma, mas ainda tá ruim. Eu tenho que melhorar um pouquinho ainda. Ah, mas se eu mudar assim, não, mas ainda não vai ficar bom. E aí nunca termina aquilo que ele está fazendo, porque para ele nunca tá bom e o que ele acha é que o outro também vai achar que não tá bom. Por mais que o É, outro e fale que está bom, para ele ainda não tá bom, né? É um o sofrimento pior constante. perfeccionista que tem é aquele que fica olhando para o outro, né? Que fica querendo se comparar com o outro. Então, Uhum. às vezes a pessoa quer uma coisa imediata e é perfeccionista e fica olhando para a pessoa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo na internet, né? Você fica querendo mais seguidor no seu Instagram e você fica olhando para a pessoa que tem 2 bilhões de pessoas seguindo, né? Mas teve um processo para Uhum. ela chegar nesses 2 bilhões também, não foi de uma hora para outra, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Mirar sim, mas não precisa de uma hora para, né, esse imediatismo que a gente tem, né? Se querer emagrecer 50 quilos do dia para a noite, assim, né? Não tem como, cara. É humanamente impossível, né? Não tem jeito. Tem que ter um processo. Você tem que saber que você vai plantar a semente, que a semente tem um tempo para crescer, e tem um tempo para dar fruto, tem um tempo para tudo, né? Não é de uma hora para outra nada. Sim. Mas é claro, você focando as suas atitudes naquilo, óbvio que vai ser um pouco mais rápido, né? Mas tem tempo. Tem, tudo tem um Né? tempo, né? Só que a gente é É, imediatista, né? A gente quer na hora, quer para ontem, que é pra então ontem. é complicado. E a pessoa que fica muito nessa, né, gera crise de ansiedade muito forte, né? Gera Sim. crise que a pessoa não consegue estar no momento viver o momento presente. Ela quer viver aquilo e aí a hora que ela vive aquilo, acabou, eu quero outra coisa.
quero outra coisa e nunca está no momento presente. Então você precisa sim Uhum, viver no momento presente. A nossa vida é como dirigir um carro, né? Tem hora que você tem que olhar lá para o retrovisor, lá para o horizonte, né? Que é o futuro. Tem hora que você tem que dar uma olhada também no retrovisor, dar uma olhada no passado, né? Ver o que está vindo aí de coisa. Mas maior parte do tempo você tem que estar ali no momento presente, né? Ver quem está te passando, quem está na sua frente, se você tem que frear, se você não tem, né? Então, você tem que comparar a sua vida como se você estivesse dirigindo um carro, né? A maior parte do tempo no momento presente. Porque se você desliga, a chance de batida é grande, com certeza. né? Não olhar muito para o passado, né? Não Porque olhar tem muito gente para o que vive do passado. passado e aí esquece de viver o presente. E aí fica É, remoendo aquilo do passado, as suas crenças do passado ali, e o presente está passando, já está virando exato. passado e ele continua lá atrás. É, o passado É, já também tem passou, gente né? assim. O passado Sim, existe, passado já passou. ele é a nossa história, faz parte para a gente ter aprendido as coisas, mas nada mais que isso. Assim. Não é para a gente ficar revivendo sempre o passado, não. É só para a gente dar aquela olhadinha no retrovisor e falar assim, não, tá tudo bem. Ou você dá aquela olhadinha no retrovisor e fala assim, poxa, tá vindo uma carreta, deixa eu dar um jeito aqui. Aham, A gente precisa, de vez em quando, dar uma olhadinha, né? Porque ele, aham. ele, ele faz a gente se bloquear muito também, né? Faz. E como? Porque às vezes a gente começa a pegar aquilo que aconteceu no passado e querer comparar com o nosso presente, né? A gente também tem essa Sim. mania de ficar comparando o que a gente está vivendo agora. Ah, eu era feliz e não sabia. Ah, naquele momento da minha vida foi tão bom e agora não tá. Mas e aí, o que que a pessoa está deixando de fazer para o momento atual ser bom? Está olhando para o É, passado. Em vez de estar tá olhando procurando muito pro né, passado. uma forma de ver o presente e torná-lo melhor, uma melhor forma de estar vivendo, tá ali olhando para o E passado por, e esquecendo do presente. e por que que a gente fica, será, né, colocando esses filmes de horror aí na nossa cabeça, né? Com, contracenando com atores que a gente não gostou de contracenar, né? A gente exercia um papel que a gente também não curtiu ter vivido, né? E a gente fica toda hora, né, olhando ali e ele fica assombrando a gente, né? Se a gente der atenção para ele, ele fica assombrando a gente. Então a gente precisa focar no momento presente mesmo, né? A gente precisa entender que a vida é o aqui e o agora sempre, né? É claro, você precisa ter planos para o futuro, você precisa entender que o passado é sua história e que te ensinou muitas coisas, né? Que formou aí o seu caráter, formou aí a sua personalidade, mas você precisa aprender, a gente precisa aprender a viver no momento presente, né? Que é o aqui e agora, Uhum. que é a única coisa que existe, né? É Precisa de isso. deixar o passado, né? Do passado, o que a gente tem que fazer é só resolver as crenças limitantes que vieram de lá. Só resolver essas crenças limitantes, né? Que tanto assombram a gente, né? Putz, se a gente escuta quando criança assim, você é burro, aquilo grava, né? Aquilo grava no nosso subconsciente de uma tal forma que a gente precisa mais tarde tratar isso sim numa terapia, com Sim, ferramentas para a gente aprender a lidar com isso, né? Porque marca emocionalmente isso tudo, né? Uma é frase, outra né? frase que escuta muito, né? Você não vai conseguir fazer isso nunca. Você não vai ser nada na vida se você continuar desse jeito. É. Você São conhece a frases que, metáfora do né, que sapinho? Você conhece a metáfora qual? do sapinho, Thaís? A metáfora do sapo, da corrida do sapo, não? Não. Então, estava tendo uma corrida dos sapos, né? E os Ah, sapos iam subindo uma torre muito alta, né? E os sapos lá ficaram assistindo essa corrida
E o sapinho foi pulando, foi pulando, foi pulando, e o povo foi gritando, né? Você não vai conseguir, tá muito alto, volta, tal, não sei o quê, né? E o sapinho continuou, 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 e ganhou a corrida e chegou lá no topo, né? E aí, quando chegou no topo, ele descobriu que esse sapo era surdo. Ele não estava ouvindo a voz das outras pessoas. Ele apenas confiou no seu instinto e seguiu em frente, né? Muito interessante essa metáfora, porque a gente muitas vezes, né, a gente para a nossa vida porque os outros estão falando, ah, você não vai conseguir, larga a mão, isso você está inventando moda, não sei o quê. E aí, mais uma vez, eu falo sobre aquela frase, né? Pare de escutar, né, conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, né? Então, Uhum. para com isso, né? Evite escutar esses conselhos aí. Você precisa saber de quem você escuta esses conselhos, né? Com certeza. Precisa de saber com quem que você tem que contar, né? Com certeza. Hoje em E uma dia a coisa gente que precisa de saber até com quem que a gente vai falar, quem que a gente vai conversar, porque se for uma pessoa negativa, não vai vir nada de conselho bom, né? exato. E eu estava vendo, como eu fui nadador muito tempo, né? Eu estava vendo a vida do Michael Phelps, que falava sobre a visualização criativa também, né? Uhum. Ele treinava, ensaiava tantas vezes na cabeça e visualizava a prova, e sentia a prova, ele visualizava ele batendo a mão em primeiro lugar e treinava, né? Para que ele conseguisse chegar na onde ele quisesse, né? Quem fez muito isso também foi o César Cielo, né? O César Cielo também visualizava, ele colocava o tempo dele no teto, assim, que chegou uma hora que consegue, né? A gente precisa aprender a fazer essas visualizações, porque o cérebro vai de acordo com aquilo que a gente foca, né? Para onde a gente está olhando é para onde a gente foca. Isso é Onde o seu foco interessante. Eu está, comecei a fazer isso de um tempo para cá. Eu tô usando bastante isso é e a isso gente aí. vê a diferença que faz na nossa vida, né? Porque aí a gente começa a visualizar como que a gente quer estar daqui a um tempo. E aí a gente já começa a pensar, eu vou seguir essa rotina, essa forma, esse trajeto, né? Vou fazer dessa forma, e aí você começa a visualizar, vai ser desse jeito, eu vou sair desse horário, vai, né? Você Dependendo da começa a criar um forma, eu caminho vou estar neural com para essa isso, né? roupa, uma Você coisa assim, começa a criar bem. um caminho neural para isso. E as Aham. suas atitudes vão de acordo com o que seu foco está, né? Onde seu foco está, suas atitudes também vão estar. Se você está olhando para o futuro de uma forma vibrante, de uma forma positiva, você vai tentar alcançar isso, porque o nosso cérebro ele tem dois caminhos: ou a gente foge da dor, ou a gente vai de encontro ao prazer, né? Então a gente foge sempre da dor, né? E Aham. vai de encontro ao prazer. E o que acontece quando a gente tem um hábito ruim, assim, por exemplo, a gente fuma? Por que a gente fuma? Porque a gente não, né? As pessoas que fumam, eu não fumo, graças a Deus, mas as pessoas que fumam, elas colocam muito prazer, a balança está aqui, né? Prazer e dor. Eles colocam muito mais prazer em fumar do que a dor, né? Então o prazer está lá em cima e a dor está lá embaixo, um nível lá embaixo. Quando que vai começar a mudar? Quando você colocar a dor maior, muito maior, que você não vai conseguir ficar no mesmo lugar. Se você inverter esse papel, você muda instantaneamente, né? Existe uma metáfora aí do cachorro que estava no posto e estava chorando, 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 né? E o cara perguntou: ah, por que esse cachorro está chorando tanto, né? Ah, ele está em cima de um prego, né? Ah, mas por que ele não sai daí? Ah, eu não sei, mas a gente chegou à conclusão que não está doendo o suficiente para ele sair, né? E é assim com a gente também. Quando não está doendo o suficiente, a gente não sai do lugar, porque a gente ainda está naquele estado confortável ali, deitadinho, né? Quentinho Sim, e tal. Mas a hora que tiver doendo, doendo mesmo, a gente sai, sim. A gente precisa criar esses sensos de urgência no nosso cérebro, né? com certeza.
É o que acontece que às vezes a gente vê a outra pessoa, né, na dor e a gente fala, ah, por que que ela não muda dali? Por que que ela não muda de vida, não muda aquela situação? Mas Porque é não dói o porque suficiente. ainda não está doendo o suficiente para ela. Ela vai deixando a vida me levar, né? Vai É, deixando a vida me levar. E aí vai deixando a vida me levar, mas chega uma hora que a vida cobra. Chega uma hora que você vai ter que tomar uma atitude em relação àquilo, porque vai doer. Vai doer, isso. né? Mas o E interessante é a aí, gente mudar antes de doer, né, João? com Não certeza, chegar mas nesse é nível de difícil. dor para a gente pensar em mudar. É, Mudar mas antes é bem melhor do que chegar no sofrimento. é, com certeza. E a gente, com certeza, a gente colocando prazeres na nossa mudança, né? Muito prazer no outro lado, em parar de fumar também. Se você colocar o máximo de prazer em parar de fumar e colocar o máximo de dor em fumar, em continuar fumando, né? Então, a dica é, cara, faz uma lista de coisas que doem em você. Faz uma lista de coisas que daí o seu cérebro vai querer mudar, né? Eu tô ainda acima do peso, né? O que aconteceu? Começou a atrapalhar, a afetar a minha saúde e começou a doer, né? Eu comecei a ter Sim, insônia, comecei a roncar, eu comecei a ter gordura no fígado, a barriga vai deixando, né, o peso nas articulações. Então, eu fui fazendo essa lista, assim, poxa, está acontecendo isso comigo. Se eu não mudar, eu preciso mudar para ontem. E comecei a correr, comecei a mudar a minha alimentação novamente, né? E aí a gente vai mudando, mas também sabe que faz parte de um processo e que a gente também vai escorregar na casca da banana por muitas e muitas vezes, né? Mas o importante é o foco, né? Que a gente precisa condicionar a correr. Ah, o 8K todo dia a gente vai fazer uma live semana que vem. O chileno. O ah, é? chileno é um cara que corre muito tempo. Ele me acompanhava na época que eu corria, quando eu emagreci meus 35 quilos. E ele continuou e eu dei uma parada. Agora eu estou voltando de novo, hein, chileno? Vamos que vamos. Agora você que está acompanhando ele. Agora eu que estou acompanhando ele. Eita, é verdade, cara. O mundo dá voltas, acontece muitas coisas, né? Que a gente vai, perde o foco, perde o condicionamento, mas a gente precisa voltar, né? Não tem jeito. Sim, Se, se a gente não, se a gente não volta, a dor vem, né? Então precisa mudar antes que a dor venha mesmo. Né? Risco de a dor infarto, faz a risco de gente voltar, né? com certeza. Então a gente precisa mudar antes que a dor venha mesmo de vez, né? Com certeza. Olha lá, Silvana, estou igual a Aham. você. Estou aqui pedalando muito para melhorar a saúde. Maravilha, né? É muito bom a gente entender que a gente precisa mudar e agir realmente para isso, né? Sim, Não adianta nada a gente saber que tem que mudar, né? Não adianta nada a gente só saber, a gente precisa agir também. Olha lá, ó, é importante agir. que você voltou o caminho já, você já sabe. É isso aí, chileno. Muito bom, cara. Isso A aí. gente precisa agir, senão não dá. Às vezes a gente fica só Precisa. pensando, né? Anota na A gente precisa folhinha, ah, meu romper. objetivo é esse, é aquele, e vai anotando ali, mas não sai da folha nunca, não age É, nunca. e sabe o que acontece? Quando a gente volta, existe uma dor da volta também, né? Porque Sim, a gente está com o corpo preguiçoso, a gente está sedentário, então vai cansar mais rápido, tá? Mas a gente precisa, sim, romper essa barreira da dor inicial e saber que é um processo longo, né? Colocar o objetivo a longo prazo, né? E colocar objetivos a curto prazo também, sabendo muito bem onde você quer chegar, qual o seu destino, né? Porque quando você está viajando de carro, quando você acende o farol, isso tem lá no filme O Segredo, né? Ele ilumina apenas 100 metros, mas você não precisa enxergar daqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com um farol. Você só precisa enxergar o primeiro passo, né? uhum,
E aí você vai iluminando, continuando, 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 você chega lá em São Paulo. Você chega lá no Rio, sei lá, onde você quer ir. De pouquinho em pouquinho, Lembrando né? que sempre vai ter um que vai querer atrapalhar esse seu objetivo. Então a gente tem que ter sempre isso em mente, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou fazer isso, e qualquer Sempre. coisinha que entre na nossa frente, né, a gente fala assim, ah, eu vou parar, não é para ser. Olha, um Ah, se deu segredo alguma muito coisa errada, é grande que eu porque não tinha uso, que ser. um segredo muito grande assim que eu uso para dieta, especialmente dieta, né? Mas você pode usar para tudo. Quando você está fazendo alguma dieta, não fala para ninguém que você está fazendo dieta, cara. É a pior coisa que você faz. É a pior coisa que você faz. Você vai numa festa de casamento, o cara chega e oferece um prato de salgadinho lá para você, né? Aí você vai falar assim: ah, não, não estou comendo porque eu estou fazendo dieta. As pessoas da mesa vão falar assim: meu Deus, venho no casamento fazendo dieta, como que é possível? Não sei o que, não sei o que lá, nananana. E fica falando, né? A Silvana tá gostando da live, ó. Tá. Obrigado, Silvana. Mas eu tenho uma notícia ruim para ela, o tempo tá acabando, João. O tempo tá acabando. Vai, mas a Nós gente vai temos marcar um mais vezes. minuto. Oi? A gente vai marcar mais vezes. Foi boa a live, meu. Eu Pois gosto é, de conversar nesse assunto. E pois vai que é, eu vai, né? também Não tem gosto. dúvida. Então, assim, tá faltando 1 minuto e 24. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado. Foi muito bom nossa conversa. Eu espero que tenha agregado conhecimento, né, para quem está assistindo. É bom conversar com pessoas, né, que buscam evoluir em todos os aspectos da nossa, né, da vida, tanto profissional como pessoal. E deixa aí seu recado, tá faltando 50 segundos. Show de bola. Eu agradeço o convite. Eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. E o papo e o tempo vai que vai, né? Vai longe, né? Vai. E a gente nem vai passar mesmo, né? E é sinal que a gente gosta do que faz, né? Então, é isso. Observe aí seus comportamentos e tenta aí mudar seu subconsciente para que o passado não domine você. Sim. Boa noite, galera. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima, tá? Muito obrigada, João. Gratidão mesmo. Eu Foi muito agradeço. bom conversar. Foi muito bom a participação de vocês, de quem comentou aí, de quem não comentou também, mas que está presente com a gente até agora, tá bom? E até a próxima, né?